Oi, pessoal. Aqui é Franciele Casanoto, acadêmica do 7º semestre de Psicologia em Rondonópolis, Mato Grosso. E hoje estamos apresentando mais um episódio do Flow Psi, o podcast dos acadêmicos de psicologia, junto com a Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, apresentado como um fluxo de ideias, informações e discussões sobre o tema da psicologia. Hoje, quem irá apresentar esse episódio são os acadêmicos de psicologia Franciele Casaroto, Cláudia Gabriel e Maiara Farinha, todos de Rondonópolis. Boa noite, pessoal. Boa noite, seja bem-vinda, Eliane. Meu nome é Maiara, eu estou no 6º semestre de Psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis. Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudia Gabriel, eu sou estudante de Psicologia do 7º semestre da Unic de Rondonópolis. Hoje nós estamos com a nossa convidada, Eliane Montanha. Seja bem-vinda, Eliane. Bom, obrigada pelo convite. Estou, assim, até bastante agradecida, principalmente porque meu amigo Leôncio também me convidou, né? Fico satisfeita de estar podendo contribuir com a associação, com o Otávio, meu querido e amado ex-aluno, né? Que agora ele é um profissional que nem eu. E estou aqui para responder o que vocês quiserem, né? E eu estou à disposição. Pode fazer as perguntas e vamos ver como é que eu me saio, né? Eliana Montanha, graduada em Psicologia pela PUC, Rio de Janeiro, e Psicomotricidade pela IBMR, especialização em Neurofisiologia pela IBMR, Gestão em Segurança Pública e Gestão Pública pela FAUC, especializanda em Justiça Restaurativa pela Faculdade Inspirar, com mestrado em Biologia Humana e Experimental pela UERJ, doutoranda pelos Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT, atuou junto à Secretaria de Saúde do município de Rondonópolis e Sistema Socioeducativo de Rondonópolis, lecionando na UFMT de Rondonópolis, Faculdade Anhanguera de Rondonópolis, UNIC e FACER. Foi pesquisadora na PUC, Rio de Janeiro, e UERJ, com outras atuações em saúde e clínica. Atualmente como psicóloga do Sistema Prisional da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, atua na Delegacia Especializada da Defesa da Mulher na cidade de Cuiabá. Nós vamos iniciar agora algumas perguntinhas, né? Eu acho que de primeira o mais importante seria a gente entender realmente para que serve a Delegacia da Mulher. Bom, a Delegacia da Mulher, né, de uma forma bem simples, né, é o local onde a vítima vai, né, registrar a sua denúncia, que a gente chama até de boletim de ocorrência, né, ela vai fazer sua denúncia de um crime que ela sofreu, né, e depois ela vai fazer com que a gente chama até de representação, representar esse crime para que se torne, gere um inquérito e esse inquérito seja conduzido a alguma instituição, como eu falo, na vara de violência, né, contra a mulher, porque ali é a delegacia da mulher, então vai para uma vara de violência da mulher. E Eliane, e como que é inserida a psicóloga na Delegacia das Mulheres? Então, a princípio, é que eu tentei ser o mais simples possível, eu pensei que ia ser assim, né, um diálogo de pode perguntar, a gente não precisa seguir padrões, né. A vítima, vou dar um exemplo para vocês entenderem, melhor. Por exemplo, uma vítima é agredida em casa, né, e algumas delas ligam para o 190, que é a PM, né, para que venha ajudar, auxiliar quando é alguma coisa. Quando isso não é possível, ela se dirige à delegacia para fazer um registro desse crime que aconteceu, né. Assim que ela chega lá para fazer o boletim de ocorrência, eu sou acionada, porque eu fico, no aguardo dessas vítimas, se elas precisam,
né, de todo uma receptividade, um acolhimento de um profissional da psicologia. Então a primeira coisa que eu faço é um acolhimento dessa vítima, né, porque a vítima, para ela relatar, ou até mesmo quando ela chega na delegacia, ela chega extremamente, como que eu vou dizer para vocês? Ela chega extremamente vulnerável a tudo, emocionalmente abalada. Então as meninas da recepção conduzem ela para a sala da vítima e elas me chamam, aí eu vou, acompanho. Algumas eu acompanho até no boletim de ocorrência, que não consegue fazer a narrativa, ou algumas passam por mim antes de entrar, porque é muito corrido, tá? Eu estou falando assim de forma meio complicada, complexa, porque é tudo enquanto eu estou atendendo uma, está entrando outra que está no boletim e tem outra fazendo o pronto atendimento, então eu atendo, tento acalmar a vítima, porque ela tem que preencher a ficha de avaliação de risco, que é obrigatória, que é um procedimento do fórum, então eu geralmente estou acompanhando essa ficha de avaliação, né, porque tem umas perguntas que são bastante pontuais e eu não sei se vocês tiveram acesso, ela é uma ficha de avaliação de risco que foi o CNJ que elaborou, vocês acho que podem procurar na internet, e as perguntas são bastante, eu posso dizer, não vou chamar, muito duras, né, e onde ela tem que estar dando algumas respostas, né, que muitas das vezes a vítima se sente bastante transtornada, né, infelizmente acontece esse tipo de coisa. Então eu acabo ficando próximo para auxiliar nisso. Outras, por exemplo, eu estou lá atendendo, aí termino de atender, a própria menina que faz o registro de boletim de ocorrência, ela me busca, porque a vítima entra em crise de choro na hora da narrativa do ato da violência que ela sofreu, né, lesão corporal, ou mesmo, por exemplo, eu já peguei uma vítima que chegou lá totalmente gaga, não conseguia falar. E aí ela tinha uma pessoa, uma irmã, que estava ajudando a narrar o fato. Então eu tive que fazer alguns procedimentos, porque além de psicóloga, eu sou psicomotricista, né, graduada. E a psicomotricidade, ela trabalha com a questão do corpo, a gente trabalha com a questão de ritmo, que está diretamente relacionada à questão da fala, né? E aí eu tive que fazer umas técnicas para ela conseguir falar, narrar o que tinha acontecido. Então o trauma foi tão gigantesco que ela precisava, naquele momento, de alguma técnica para que ela pudesse narrar os fatos, entendeu? Chegam vários tipos de vítimas lá, né, então acaba com que o profissional de psicologia, ele tem uma amplitude muito grande lá dentro, né. Eu não sei qual é a pergunta que vocês vão fazer posterior, mas, por exemplo, assim, é difícil até eu estar explicando em detalhes o que o profissional da psicologia vai estar, basicamente fazendo. Eu definir as funções, porque por eu ser a precursora aqui em Cuiabá, ter começado, eu coloquei que o profissional de psicologia, ele age no intuito de acolher essa vítima. A primeira coisa que ele vai fazer é acolher. Fazendo um acolhimento, você já faz um monte de outras coisas, que você acaba até auxiliando nessa condução para ela poder conseguir, expressar, falar o que aconteceu realmente, né. Depois eu faço uma orientação, né, eu oriento, um caminho, né, essas coisas que são, necessárias posterior quando ela está para sair, quando ela termina todos os procedimentos dela. E algumas vítimas eu, acompanho, que nem, por exemplo, hoje eu fui acompanhar uma vítima, né, que necessitava de acompanhamento, uma vítima de estupro, né, e eu faço esse tipo de acompanhamento em algumas vítimas que acabam, necessitando desse cuidado. Elas ligam para mim lá para a delegacia, eu passo o WhatsApp,
onde eu faço esse acompanhamento também o tempo inteiro, é 24 horas, entendeu? Eu me deixo, né, disponível para isso, né? E vou respondendo, atendo, falo, porque algumas precisam mesmo, entendeu? Mas eu encaminho lá para o HML, HMC, né, para atendimento terapêutico, porque o terapêutico já fica meio complicado. Como que Quantas você psicólogas? chegou Oi? Pode falar, Cláudia. Como que você chegou nesse serviço da Delegacia da Mulher? Qual foi a sua trajetória? Você sempre teve vontade dessa área? Não, não. Na verdade, a minha vida ela é cheia de desafios, né? A minha formação inicial que eu pretendia fazer, né, era trabalhar com crianças que tivessem doença mental, certo? Então, meu trabalho, até no Rio de Janeiro, era com quem tinha acometimentos neurológicos. Eu trabalhei no CRIART, na Escola de Desenvolvimento, hoje no Desenvolvimento Humano, alguma coisa assim, que tinha autistas, crianças com paralisia cerebral. Então, eu gostava mais dessa linha da neurologia, tanto que eu fui fazer a graduação depois de psicomotricidade, que é uma graduação só de neurologia, depois fiz neurofisiologia, que vocês viram, né? O mestrado em Biologia Humana Experimental, que é um mestrado em neuro, estava fazendo um doutorado em Biociências Nucleares lá, e Psicologia Clínica no Neurociências na PUC, também estava fazendo os dois, só que acabou que eu também passei por alguns problemas com relação à violência doméstica, e fugi para o Mato Grosso, né? Na verdade, vim para cá porque eu passei num concurso, né, e acabei pensando, assim, optando, a gente não faz nada sem querer, né, em trabalhar no sistema penitenciário. Então eu vim já com concurso, já passada no concurso, só que nesse inteirinho de chamar, eu trabalhei em vários outros lugares. Então meu intuito sempre foi trabalhar no sistema penitenciário, fazer a escuta, ouvir esses criminosos, entendeu? Tentar mudar alguma coisa. Então tentar entender, né, essa questão da psicologia, né. Entretanto, eu estava até na custódia, né, a custódia quando começou lá em 2015, eu também iniciei lá, né, que até que foi o por acaso a custódia, não tinha psicólogo, não tinha nada, só tinham 5 estados no Brasil que estavam tendo a custódia, Cuiabá era uma delas, e sem querer entrei dentro da sala de audiência, porque me levaram para apresentar para o juiz, doutor Marcos Paleiros, e aí o doutor Marcos estava atendendo um morador de rua, né, que era drogadicto, tinha feito um furto, né, e eu entrei na sala, cumprimentei, né, porque eu tinha esse acesso lá com o meu chefe, e aí o doutor Marcos perguntou, doutora, a senhora sabe o que que eu posso fazer com esse sujeito? Perguntou, né? Assim, ele é um usuário, fez um furto simples, mas eu estou com receio de mandar ele embora, como é que vai ser? E aí eu falei assim, olha, doutor, o senhor podia encaminhar ele para o CAPS, né? Para o CAPS AD, ver a questão de emprego, né? Porque eu acho que o emprego dignifica o homem. Aí eu fui dando umas instruções para ele, né? Um acompanhamento do CREAS para ver como é que ele está, um local para ele dormir. E aí o doutor, você pode fazer esses encaminhamentos? Eu nem fazia parte da custódia, não existia psicólogo na custódia, não existia ninguém na custódia, né? Quem fazia parte da custódia era o promotor, o defensor e o doutor Marcos, mas ninguém, era o doutor Alain, o doutor Fernando e o doutor Marcos, não tinha mais ninguém, só eles que iam fazer a custódia. E ali, naquele momento, ele começou a pedir para eu assistir as outras audiências, eu não consegui sair mais. Aí eu fiquei só nós 4 fazendo, eu fazia os encaminhamentos e explicando, ele me perguntava algumas coisas, porque dentro da questão jurídica, a psicologia, ela
como se fosse um mar de conhecimento, né? Nós, profissionais da psicologia, a gente tem eu não vou chamar de vou chamar de poder de conhecimento muito grande, é tão vasto que até o profissional não sabe o quanto ele tem de conhecimento, entendeu? De quanto ele é capaz de conseguir compreender dentro. Infelizmente, eu sinto que a gente não é tão valorizado como deveria, né? Então, a princípio, eu montei a PIA, né, era um protocolo individual de acolhimento que eles chegavam, que foi baseado na PIA lá do Rio de Janeiro, que foi até o doutor Bruno, que era o secretário na época, ele que trouxe esse documento, aí eu formulei, depois, lógico, e eu sozinha o tempo inteiro, então eu chegava 8 horas da manhã, saía 8 horas da noite, 9 horas da noite, eu, doutor Marcos, e acabou que foi ficando muito cansativo. E aí o doutor Dorileu, que era o Márcio Dorileu, era o secretário de Justiça, perguntou o que eu precisava, porque ele adorou, né? E ele era muito amigo do doutor Marcos Falê. Aí foi aí que eu falei, doutor, precisa do ML, precisa do papiloscopista, porque a gente ficava esperando ir no papiloscopista voltar, e no meme, então a audiência nunca acabava, né? E aí os profissionais, serviço social, psicologia, enfermagem, e aí hoje está a audiência de custódia. O que aconteceu, né? Fiquei trabalhando na audiência de custódia e tudo. Acabei até adoecendo de tanta, porque eu entrei no doutorado, uma confusão, né? E tinha umas confusões de para lá, para cá, e acabei até ficando bem cansada mesmo, e fui parar na secretaria, lá na adjunta, né? Mas era ainda da custódia. E aí eles perguntaram para mim se eu queria fazer uma solicitação da primeira-dama, que a primeira-dama queria um psicólogo para trabalhar na delegacia da mulher, e tinha que ser mulher, né? Uma psicóloga mulher. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, né? Vamos lá. E aí eu cheguei lá, conheci a doutora Josilete, né? Ela disse que ela sonhava em ter uma psicóloga dela lá, né? Da delegacia da mulher há muito tempo, né? Então, a primeira-dama, eu me esqueci o nome, a esposa do do Mauro Mendes, que me colocou lá, e a partir dali eu comecei a trabalhar e criar algumas coisas, né? Porque não existia nada, né? Era alguma coisa assim que era estranho até para os profissionais lá dentro. O que a psicóloga vai fazer aqui, né? Hoje já não. Hoje eles me chamam, Eliane, chorou, eles me chamam. Parece como se fosse resolver todos os choros, né? Então, eles já perceberam que essa questão emocional, eles acionam o psicólogo. Tem assistente social, mas é o psicólogo que eles acionam na mesma hora. Até o assistente social me chama, entendeu? E já é como se fosse assim, como se fosse a primeira pessoa para estar recebendo a vítima, para estar acolhendo a vítima, para estar acalmando, né? Eu até falo que assim, meu trabalho é mais organizar os processos mentais dela para que ela consiga narrar o fato dentro de uma temporalidade, porque a vítima chega tão ansiosa, ela fala uma coisa, fala outra, ela fala, vai para trás, vai para frente, e acaba não conseguindo narrar o fato de forma correta, entendeu? É isso, eu estou lá na delegacia. Eliane, e em caso de atendimento às vítimas contra a violência, de violência contra a mulher, o atendimento é diferenciado? Os casos de ameaça, violência, estupro, como que é essa diferença? A cada Não, mulher que chega, olha, a a mulher chega, eu não sei o que ela tem, entendeu? Eu não, na verdade, eu nem quero saber. Entendeu? O crime, eu não, isso não me interessa como ela está emocionalmente. Porque, por exemplo, eu já tive uma vítima
quando a pessoa faz injúria da outra na mídia, de destruir a vida da outra, né? E já tive vítima de estupro. Eu já tive vítima de estupro muito mais, aparentando muito mais equilíbrio do que a vítima que foi violada nos direitos, mas com relação à internet, entendeu? Ela estava totalmente chorando, desequilibrada, ela emocionalmente estava extremamente abalada, né? Então, assim, a minha questão não é o crime, né? Lógico que posteriormente eu acabo sabendo, mas eu nem peço para a vítima falar sobre o crime. Na verdade, eu tento trabalhar de uma outra forma, entendeu? Eu tento trabalhar de forma com que eu faça um equilíbrio dessa questão dela estar na delegacia, porque só o ir na delegacia já é algo extremamente constrangedor, ela está indo contra tudo, né, que é dentro da regra, por exemplo, uma mulher casada ou com namorado, qualquer coisa é como se tivesse cometendo um crime e falar que ela não está gostando daquilo, né, que o nosso país ele é extremamente machista e patriarcal, né, então, assim, o movimento dela já ir para a delegacia é um movimento que geralmente a vítima sofre muita vitimização, né, então ela é revitimizada. Então o que eu tento fazer? Minimizar o máximo possível essa questão, entendeu? Mas o acolhimento mesmo, né? Essa mulher que já chega em sofrimento. Seria isso. Seria isso. Liane, você disse que assim que essa mulher chega, né, te direcionam ela a você, né? Uhum. Creio que seja feita a ficha social, né? Como que é essa ficha? Você acompanha o preenchimento dessa ficha? Consegue explicar um Não, pouquinho para a olha gente? só, deixa eu explicar. A vítima, quando ela chega, ela passa por um procedimento da própria delegacia. Ela vai na recepção, vai entregar documentação, vai ser tirado foto, documento, todo o traste, e nesse local vai estar para quem ela está sendo encaminhada. Então, meu nome fica ali. Eu não tenho documentos, eu não preencho documentos, porque o meu trabalho não dá tempo desse tipo de movimentação. Lógico que eu anoto o nome na minha agenda e tudo, mas não tem um formulário, entendeu? Um formulário onde eu faço esse cadastro, porque até o boletim de ocorrência ele já dá, né, todos esses dados que são mais apropriados. Até porque lá eu não faço terapia, né, eu não faço atendimento terapêutico, né, e a gente precisa desse tipo de documentação, né, ficha que a gente preenche para fazer um relatório, alguma coisa assim, é quando a gente faz um atendimento propriamente dito terapêutico, entendeu? Para você fazer um acompanhamento de todo o histórico, como que é todo esse processo evolutivo emocional dessa pessoa, né, desse sujeito que está indo, para mim é mulher, né, mulher, porque lá é uma delegacia de mulher, né. Então acaba com que papel não, papel o único papel que eu guardo, que aí a documentação, são os relatórios, quando é feita uma solicitação pelo delegado, aí eu recebo os quesitos do que eles querem, e aí eu produzo uma documentação. Aí sim eu utilizo todo o meu processo que eu tenho, né, toda a minha documentação de como fazer o levantamento, minhas fichas de anamnese, que a gente já tem, que eu acho que vocês vão ter daqui a pouco, né, que mais é uma questão minha, né, e aí eu guardo dentro do meu armário com chave, né, que fica lá resguardado toda essa documentação. E aí eu passo o que cabe a mim estar respondendo dentro da legalidade, né, que algumas coisas eu não transfiro para o delegado, né. Respondi? Oi, professora. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Meu querido. Pessoal, para quem não sabe, ela foi minha professora por muitos anos aí na minha graduação. Professora, é uma honra ter a senhora no
no nosso podcast. Eu espero que as meninas estejam pegando leve, são bem tranquilas. A Cláudia mesmo é super gente boa. Olha aí, ela é super gente boa, tranquila. O pessoal, às vezes vão pegar pesado, porque eu falei, olha, pode sugar, porque ali tem conhecimento. Só pelo currículo dela, se vocês viram o currículo Leite dela, tem muito conhecimento. Então, assim, muito obrigado, professora, por ter participado. As meninas estão aí para ajudar no que for preciso. Vão fazer perguntas mesmo. E pode fazer, estão autorizados a fazer bastante para que seja rico, tá bom, professora? Tá. Eu estava falando para elas que você foi meu xodózinho, meu aluno xodó. E agora, assim, é a coisa mais bacana que tem. Vocês vão ser professoras ainda. Passar o tempo e você ver o seu pupilo virar um professor, né? Alguém que fala bem, que sabe o que está fazendo. Então, assim, é muito gratificante. Para ser bem sincera, para mim é super gratificante estar aqui vendo a associação cada vez mais fortalecida e rica, com um monte de gente, assim, um grupo super legal, porque eu já participei de um outro evento que teve. E vocês com as suas perguntas super 10, que eu estou adorando. Mas pode perguntar o que vocês quiserem, ou se eu conseguir responder. Se eu não conseguir, eu falo, não tem problema nenhum. Então, vou deixar agora a senhora para as meninas. Pessoal, foi um prazer ver vocês novamente. Espero a gente se encontrar aí nos outros podcasts, tá bom, professora? Um beijo. Tchau, tchau. Eliane, eu estou aqui com. Você vai falando, vai aguçando a minha curiosidade. Pode perguntar o que Você falou que você não sabe quando essa vítima chega, o que aconteceu com ela. E aí, no momento desse acolhimento, que você descobre que foi um estupro, esse acolhimento é diferenciado a partir do momento que você. Como que é feito isso? Então, é isso que eu estou tentando explicar. Você já está fazendo clínica? Vocês já estão na Não, clínica? a gente não chegou na clínica. Então, A quando você Maiara já está, é, Maiara? já, então, a Maiara acho que vai entender um pouquinho, né, mas quando você começar a Nós entrar na estamos clínica. fazendo, eu e a Fran, nós estamos fazendo o PSF, mas a gente já está fazendo o acolhimento. Mas Então a quando a psicoterapia a pessoa gente não está. chega a você, você na verdade, você chega aberto para receber essa pessoa, né. Sim. Então você, de alguma forma, você tenta formar um vínculo, né, você acolhe, mas para isso você forma um vínculo, se apresenta, meu nome é Eliane, eu sou psicóloga na delegacia, se estiver precisando de alguma ajuda, né, às vezes eu já chego uma pessoa que, geralmente, que passa por estupro, ela geralmente já chega extremamente abalada. Mas eu já peguei vítimas que não chegaram, entendeu? E mesmo assim, por eu trazer para minha sala, sentar no meu sofá, né, e eu botar a cadeira disposta na frente dela para estar sem aquela mesa, né, que eu tenho a mesa, tá, mas eu odeio mesa. Eu quero um sofá, quem puder me dar um sofá. Mas eu tenho um sofazinho pequenininho lá que a doutora deixou eu colocar lá, e faço meu atendimento, onde ela geralmente ela pega a almofada, né, que é um mecanismo de proteção dela, então eu tô ali, eu quero estar ali, né, aí explico para ela, aí pego a ficha da avaliação, converso com ela de uma forma bem sutil, né. Agora, no primeiro momento eu não sei que se ela é uma vítima de estupro, se ela é um assalto, uma lesão corporal. Às vezes lesão corporal você consegue enxergar, se é uma ameaça, se é uma injúria, entendeu? Foi o que eu estava tentando explicar. Cada ser humano ele tem o seu processo diferenciado, né, que nem eu já falei para você que eu já peguei uma vítima de estupro muito mais apresentando muito mais equilíbrio emocional, abatida, tudo bem, né, mas com muito mais equilíbrio emocional do que uma outra que sofreu injúria dentro da internet, entendeu? Ao ponto dela não conseguir nem falar, de tão acometida que ela ficou, ela não conseguia falar uma palavra, que eu tive que trabalhar com ela respiração, relaxamento, técnicas, né, que eu tive que introduzir para que ela se acalmasse, entendeu. Então assim,
não tem como você formar um padrão para atendimento do seu paciente. Por isso que você vai ver isso no próprio PSF, quando você for chegando às vítimas, que você pode, no PSF, receber uma vítima de violência. Sem perceber, a pessoa vem para um curativo, ou para alguma coisa, ou para um acolhimento, né? E aí você descobre que ela está sendo submetida à violência dentro de casa. Só que ela não vai numa delegacia, ela vai no PSF. Entendeu? Então, no seu acolhimento, você acaba fazendo com que a vítima forme um vínculo, confie em você, né, e até para você estar fazendo as orientações que eu faço, entendeu? Então é muito sutil, até difícil de eu te dizer se eu atendo diferente uma ou outra, eu tento agir da mesma forma com todas, entendeu? Tento formar uma empatia, para que elas consigam fazer a narrativa, porque ali na delegacia, qual que é o foco principal? É o boletim de ocorrência e a representação, entendeu? É a narrativa dela que vai gerar um inquérito, que vai virar um processo. Então, o meu papel é o quê? É fazer com que ela consiga fazer a narrativa de forma clara para que o juiz lá, né, o delegado e o juiz, principalmente o juiz que vai estar presidindo o processo, consiga compreender e julgar o mérito de quem de quem é o mérito, né? Julgar o mérito, né? Então é isso. Então acaba com que não tem como eu te dizer se eu não tenho diferença, entendeu? Não tem como. Consegui responder? Sim, sim. Na universidade, eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu pulo etapas, né? Então aí agora eu falei assim, opa, calma lá. Eu estou participando de um projeto de extensão na universidade Aham. e nós vamos clinicar, né? Mas de primeiro momento a gente está fazendo estudo de casos, né? Inclusive é na área da psicanálise, com a professora Natácia, e nós vamos atender mulheres que passaram por violências domésticas, né? Então a gente vai fazer esse acolhimento. Então, assim, quando eu falei já estou clinicando, acho que eu já me coloquei neste lugar, mas eu ainda não estou nesse lugar. É mais ou menos isso. Eu fiz, acho o Otávio também participou, eu fiz na clínica o atendimento aos agressores, né? E é bem complexo também, mas a vítima é a mesma coisa. Não tem como você, por exemplo, do agressor é mais complexo, né? Que você tem que ter você tem que se desprender de todas as suas, a gente chama de bias, né, na antropologia, mas de todos, você mesmo, né? Você tem que ser um profissional, né? Porque muitas vezes com o agressor você fica com raiva do que você escuta, né? Então você tem que ouvir, que o seu papel é ouvir, né? E a vítima é a mesma coisa, você também tem que estar ali, né, presente com ela, ouvir, porque muitas vezes também algumas escutas são muito fortes, né? Alguns casos são extremamente violentos e você pensa que está tudo bem, mas não está tudo bem com você, né? Que aí você percebe que de noite você acordou de madrugada, não está conseguindo dormir, né? Que a gente também, infelizmente, nós, quer dizer, infelizmente, ainda bem, né? Por um lado, é ainda bem. Mas nós também ficamos muito mexidos com algumas narrativas que são extremamente violentas, né? Óbvio que com o tempo de prática, de experiência profissional, você consegue fazer uma dicotomia, mas mesmo assim você não pode perder aquela essência do profissional que é olhar a vítima, ou olhar seu paciente, independente se é vítima, enxergar seu paciente e respeitar a dor dele, porque às vezes, a gente sem perceber, eu sei disso porque eu fiz a psicometricidade, ela trabalha diretamente com a questão de corpo, mas sem a gente perceber, o nosso corpo, ele fala também que não está gostando do que está ouvindo, né? Então, a gente faz alguns movimentos, a gente faz movimentos de face,
sem perceber, né. Então a gente tem que cuidar muito na hora do atendimento e treinar bastante, que é a escuta. Quanto mais você escuta, mais você fica bom. A palavra é essa, né, você vai melhorando. Porque a questão é a escuta, quanto mais você escutar, né, mais você vai ter facilidade de reagir, né, porque no início a gente reage mesmo, viu gente, é difícil. Eu lembro lá minha época lá atrás, eu ficava: "Como que pode?" Ficava em casa, né, porque era um paciente, ficava rígida lá olhando, né, mas eu fiz psicoterapia breve, de formação também, né, e eu tive um paciente que, teve a catarse dele com a 9ª sessão, dele levantar e meter o dedo assim em cima de mim, gritando comigo: "Porque você não podia ter morrido", como se eu fosse o pai dele. Então eu consegui, ele estava com um transtorno de ansiedade generalizado e não estava conseguindo fazer mais nada. E aí, na catarse dele, ele trouxe todo a raiva que ele tinha tido do pai ter morrido, né, de câncer, e ele não falava disso. E aí, depois dessa catarse, depois eu fiz fazendo as estabilizações, que eram 30 semanas, acabou o transtorno, né, então eu consegui com que eles, literalmente curasse do do pânico, né, que ele estava com transtorno do pânico, mas eu fiquei apavorada na hora, entendeu? Igual uma aluna normal, fiquei apavorada, aquele cara com o dedão assim em cima de mim, vai me bater agora, né. Então assim, e assim, fiquei rígida ouvindo, como se fosse a terapeuta de milhões de anos, eu lembro disso até hoje. Hoje, né, agiria normal, que para mim seria tranquilo, né, uma catarse. Mas naquela época, para mim, assim, eu fiquei dura olhando, normal, com cara de paisagem, ouvindo tudo, né. Mas esse primeiro momento, assim, é interessante, né, que a gente, eu posso falar que eu também fui aluna, né, que a gente aluno passa, entendeu. Mas o ouvido ele vai gradativamente vai fazendo com que as escutas sejam mais naturalizadas. É um processo, né? A É um cada processo. terapia, cada paciente, a gente tem que sempre estar preparado para acolher mesmo e não É. julgar, né? Esse acolhimento de olhar, esperar ver a fala da pessoa, igual o Alisson, nosso professor, sempre falava, gente, faz cara de paisagem, vocês têm que É. aprender a fazer cara de paisagem. É a tal cara de paisagem. Eu não queria usar esse termo, mas é essa aí mesmo. Você tem que Eliane, deixa surgir uma dúvida aqui. Por acaso, assim, acontece de você atender a mesma vítima mais de uma vez? De ela acontece. voltar? Ela vem atrás de mim. E eu fico feliz, que é sinal que eu servi para alguma coisa, Então, né. mas ela ter sofrido a mesma violência Acontece, novamente. acontece, né, acontece e várias vezes. A reincidência da violência, contra a mulher é bastante grande, entendeu. Nosso estado, ele é um estado de alto índice de feminicídios, de violência contra a mulher, a gente fica entre os primeiros, tá, entre os 5 primeiros, Cuiabá está sempre, o Mato Grosso está sempre na frente, tá. É porque Eh, essa mulher acaba voltando para esse agressor. Volta para o agressor, por E você várias, e aí você pode me perguntar: "Ah, mas volta por quê?", né. Essa é a minha pesquisa do doutorado que eu estou fazendo, não a volta dela, a minha é a análise das narrativas dos agressores de mulheres, né, que é essa que é a minha tese. Mas um dos tópicos que eu uso é o perfil da vítima e o perfil do agressor, né, onde eu vejo, também faço essa análise, né. E uma das coisas mais gritantes que a gente tem é a dependência emocional. Entendeu? Por isso que, assim, é uma coisa, assim, vocês que são, eu já estou quase aposentando, né, gente, daqui a pouco eu não estou mais na área, mas vocês que vão entrar agora fortalecidos, vocês têm que lutar para que toda delegacia tenha, assim, hoje tem, né, 1, 2, 3 profissionais de psicologia, porque
A vítima, a partir do momento que ela começa a sofrer a violência, ocorre eu vou até arriscar aqui de uma forma não tão teórica, mas de tanto estudar, eu posso até falar que é isso mesmo, acaba acontecendo uma perda de identidade, entendeu? Ela vive um local tão estressor que ela fica o tempo inteiro tentando satisfazer o outro, que seria o agressor, né, então ela fica o tempo inteiro, tem que arrumar isso, tem que fazer aquilo, tudo ela vive em função desse outro, né, e ela acaba esquecendo dela mesma, então ela acaba perdendo todo o desejo dela, o que ela gosta, então ela fica totalmente, sem essa, identidade dela. Então até você que está atendendo vítimas, né, lá na UFMT que vocês estão criando lá em Rondonópolis, né, é uma coisa que você vai ter que trabalhar é essa construção dessa identidade dessa vítima, porque ela viveu tem umas que vivem 30 anos que eu pego, mesmo que seja 1 ano, 1 mês, se você viver 1 mês, né, satisfazendo o outro, esquecendo de si mesmo, você fica completamente sem rumo, sem uma direção. Então quando você trabalhar com ela para ela conseguir visualizar o que que ela deseja, o que que ela gosta, porque ela às vezes não sabe mais nem o que ela gosta. Quer dizer, às vezes não todas, né, que eu converso, a grande maioria não consegue vislumbrar o que que é futuro para ela, né. Então isso aí a psicologia é o carro-chefe, né, essa organização mental do sujeito. Lógico que você não vai falar para ela o que ela gosta, mas você vai buscar dela, né, experiências antigas que ela já teve que foram prazerosas. Então isso é o trabalho do terapeuta, reorganizar essa identidade que está escondida, porque existe, está lá escondida, ela se perdeu dela mesma, né. Porque senão ela vai voltar para o agressor, porque ela ou vai arranjar um outro agressor, né, porque ela já está nesse eu vou chamar de hábitos? Pode ser. Vou chamar desse hábito de estar, sempre, com alguém nesse domínio das ações dela, de controle, de estar falando o que ela tem que fazer, então ela não consegue mais pensar por ela mesma, entendeu? Então, o terapeuta, nesse momento, ele é super importante. E dentro da delegacia, seria excelente, só que eu não consigo sozinha atender terapeuticamente. Eu estava fazendo uns grupos, né, de estupro e de violência doméstica mesmo, que é o Ainda Posso Sonhar, que eu fiz, estava fazendo, só que deu a pandemia, eu dei uma parada, e aí, como eu estou finalizando agora o doutorado, 1 mês, 2 meses, 1 mês que eu posso, tem que já passou já o período, né, então eu não posso mais mexer com o grupo agora, eu estou esperando um pouquinho, porque aí eu fazia um grupo toda semana, 2 horas, fazer um atendimento em grupo, que aí dá para eu fazer, tirar 2 horas e fazer um atendimento terapêutico, né, boto um grupo e faço. Mas, no momento eu não estou fazendo, mas seria interessante ter mais profissionais lá para estar desenvolvendo esse tipo de ação, entendeu? Porque a rede não dá conta, entendeu? A rede não dá conta, ela não dá conta, não adianta: "Ah, mas é o Estado que tem que arcar com isso", não dá conta, é muita vítima, é muita mulher que nem chegou na delegacia, está sofrendo violência, que às vezes vai lá no PSF, entendeu? Às vezes vai lá na UFMT antes de ter ido na delegacia. Então, assim, é muito complexo essa questão contra da violência da mulher, né. E a sociedade, ela vai dizer que essa mulher, ela gosta de apanhar. Eu tive uma experiência mês passado, eu fiz uma viagem e no aeroporto eu conheci uma neurocirurgiã. E eu conversando com ela e tal, a gente almoçou juntas e conversando bastante e entramos nesse assunto. Porque ela começou a me relatar algumas coisas e ela foi e falou assim: "Você acredita que tem mulheres que paga para ser espancada? Tem mulheres que ela é de pendurada e paga caro para ser espancada, e a ficar toda roxa, mas só não pode bater no rosto". Aí ela foi e falou assim:
essas mulheres gostam mesmo de apanhar, né? E por isso que essas mulheres que não conseguem largar o marido. Aí eu vi que ela estava fazendo uma confusão. Aí eu fui e falei assim: olha, tem diferença dessas duas mulheres. Essa que você falou que ela paga para apanhar e essa que é espancada pelo marido. Aí eu expliquei para ela que a que gosta de apanhar entra em parafilia, que é o masoquismo, né? E essa outra já é várias questões que ela está vivendo, que tem que ser, que vê isso daí. E pode ser, igual você falou, uma dependência emocional, uma rejeição, culpa, vários aspectos que pode levar essa mulher a ficar presa nesse relacionamento. E ali a gente conversou bastante, ela foi bem humilde, conseguiu entender e tal. E conversando com uma outra pessoa, ela foi me fez uma pergunta. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? Porque as pessoas acabam perguntando para a gente. E ela falou assim: ah, minha vizinha, eu queria entender isso, porque a minha vizinha, ela apanha do marido, a gente escuta os gritos, eles separam e voltam. E aí, conversando com esse marido dela, ele falou que ele já tentou várias vezes, ele mesmo separar dela, e ela que quer. Por quê? Por que ela que quer separar dele? Então, assim, há vários questionamentos em relação a isso. Aí eu falei para ela, olha, isso daí não tem como eu dizer para você o porquê, mas isso aí pode ser analisado, pode ser uma dependência emocional que essa mulher tem dele. Então, assim, a gente não tem resposta para isso, né? Ela precisa passar por um diagnóstico. Então, você quer me perguntar sobre isso? Sim, essa questão da sociedade dizer Então, essa questão. Você deve ouvir bastante sobre isso, né? não, porque o pessoal não vai falar isso para mim, né? Mas já tentaram, né? Comigo não dá muito certo. Na verdade, a sociedade, aqui então, é uma sociedade ainda colonialista, né? Neocolonialismo que a gente vive, né? Então a gente tem muito ainda, até aqui no Mato Grosso, bastante o que a gente chama de coronelismo também, de coronéis, né? Então nosso país ele é extremamente machista, patriarcal, né? E essa questão da cultura cultural, ela passa por toda o seio, né, familiar, os filhos, independente se é homem ou mulher, então ela acaba sendo transmitida, né? E a mulher, ela há pouco tempo conseguiu essa, como é que se diz, essa abertura, né? Se você ler a história da mulher, eu tive que ler na tese, né? É bastante triste, né? Como que a gente sofreu, no nosso código, o marido era permitido a ele matar, né? Se ele desconfiasse da gente, ele não precisava nem provar, se ele desconfiasse, ele podia matar a mulher, né? Então, você vê como que a mulher, hoje, né, ocupa alguns espaços, mas mesmo assim, até a própria mulher, ela também é machista, né? Ela foi criada nessa sociedade. Então, às vezes, alguns movimentos que a gente faz, a gente nem percebe que a gente também está sendo machista, né? É algo que está tão arraigado, como é que eu vou falar? Está tão dentro da gente que vai demorar muitos anos. Até a minha tese, eu fiquei bastante triste, porque, assim, em toda o meu trabalho, eu vi tudo isso, né? Então, assim, é bastante depressivo mesmo. Você saber que dentro da narrativa de um agressor não existe a culpabilidade, né? Então, é muito doloroso. E como a mulher é vista como, posso dizer mesmo, como um objeto, né? Então, você vai ouvir muito isso. Só que como que muda isso?
né? Mudar é falar, é fazer um podcast, né? É mostrar para o mundo que não é bem assim, que tem pessoas incomodadas que querem transformar, né? Que nem, por exemplo, eu estou falando da delegacia, vocês não dão continuidade, que existe uma necessidade de mais profissionais na delegacia, não só uma psicóloga. Lá no plantão também só tem uma. Aí tem 3 assistentes sociais. Por que não tem mais psicólogos, tá entendendo? Por que não tem mais 4 psicólogas, no mínimo? Porque chega, a forma de atuação é diferente de profissional para profissional, do investigador, do escrivão. Então, até no próprio fórum mesmo, eu acho que tem pouco profissional lá atendendo nas varas, né? Eu já trabalhei no fórum, geralmente só são 2, né? E é extremamente cansativo para aquela pessoa, para fazer uma leitura, para fazer a entrevista com, não sei se já trabalharam com credenciamento, já fizeram estágio, alguma coisa. Ah, não, vocês ainda são alunas, né? Mas, enfim, no credenciamento, quem trabalha é super cansativo aquilo, entendeu? Já trabalhei com credenciamento lá do fórum, é muito estressor, porque você tem que atender, então você atende como se fosse mecanicamente, e as pessoas não são mecânicas, né? Nossa profissão não é isso. Tudo bem que a gente delimita um horário, mas aquele horário você está intensa ali, o profissional está intenso, ele está com a escuta, ele está voltado para aquele paciente, observando tudo, a forma como ele respira, a tensão dos ombros, quais são as falas que ele está sempre trazendo, os loopings dele, né? Como é a organização mental dele, o que está deixando ele aflito. Então, a gente presta atenção em tudo, né? E aí, como que, estou dizendo assim, eu sozinha dentro de uma delegacia, vou tendo uma e corro para o outro lado, aí tem outra chegando, às vezes não tem nenhuma, né? E passa um tempo, não tem, aí aparece. Só que a delegacia de Cuiabá, ela é extremamente ativa. E agora, mês de agosto e setembro, é o mês que mais bomba, nem diz, né? Julho, agosto, começa a bombar. Então, são muitas vítimas, né? Então, para o profissional, ele chega, por exemplo, eu chego destruída em casa. Aí o que que eu faço? Eu ligo TV e vou assistir filme. Filme de terror, né, que eu gosto, não que eu estou mandando alguém assistir. Mas, assim, eu quero liberar a cabeça, vou ver coisa que eu gosto, filme de terror, de ação, de fim de mundo, que eu adoro essas coisas, que eu sei que é tudo mentirada, então eu adoro. Não gosto nada de romance para não ficar chorando, mas é meu jeitão, né. Eu tento livrar a cabeça, mas é extremamente estressor. Aí tem meu dia da terapia que eu faço, que todos nós temos que fazer, mas é independente o trabalho, não digo só da delegacia, trabalho do Leôncio também, né, sistema penitenciário, custódia, judiciário, são trabalhos muito estressores. É maravilhoso, que ali você encontra tudo, né, mas é bem diferente da clínica, entendeu? Para quem quer ir para essa área, tem que querer bastante mesmo, assim, tem que ter aquela paixão, que nem eu tenho, que eu sei que também o Leôncio também tem, né, enfim, é isso. Então, eu até queria ter uma pergunta agora, que eu vou fazer para você, até queria saber se você já presenciou algo nesse sentido. Se a mulher está sendo vítima de violência no âmbito doméstico e familiar e decide sair da sua residência, ela Aham. perderá seu direito às guardas dos filhos, à pensão, terá a divisão do patrimônio? Você já Então, é, não, isso acontece muito, muita vítima lá que é casada, o marido, né, é agressor. Essa vítima vem com a criança, se não vem, geralmente vem com as crianças. Lá chegam na delegacia, a gente acolhe as crianças, acolhe a vítima, né? Eu falo com a vítima, as crianças, todo mundo junto, né?
o investigador, as meninas que cuidam, todo mundo, a gente tem assim uma coesão do grupo muito grande, entendeu? Quando tem esse tipo de problema, é todo mundo junto, até mesmo para flagrante, é todo mundo junto, né? Vai lá, todo mundo empolgado. Eu não vou, né? Porque eu não sou polícia, mas eles vão super felizes para aprender, para fazer, para resolver, para, né? Para fazer tudo. Enfim, a vítima vai lá, está sendo agredida, vai estar com lesão corporal, ela vai fazer boletim de ocorrência. Geralmente o investigador leva quando ela não consegue ir. A viatura, ele é levado à viatura, faz o ML, volta, faz o procedimento que é a representação, né? E a gente encaminha ela para casa-abrigo, que é a nossa. Como é que é o nome? Ai, tem um nome específico, fugiu agora. Mas é uma casa que abriga as mulheres de violência doméstica. Sumiu o nome, daqui a pouco ele aparece na minha mente. Mas ela vai para essa casa de abrigo das mulheres e fica lá, né, até que ele saia do local para ela retornar para casa, entendeu? Então, ele é feito todo um procedimento para ela ir, e nisso é encaminhado para ele uma medida, o juiz autoriza a medida protetiva, então chega um ofício ao agressor para que ele se retire da casa e ela entra para dentro da casa. Então, ela não perde a guarda nem nada, já dá entrada em tudo. Separação, guarda das crianças, pensão alimentícia, tudo isso aí é feito na própria delegacia da mulher. Expliquei? Sim. E já correu de ter feito tudo isso, toda essa parte de cuidado, e aí depois a pessoa querer voltar e ter que desfazer Já, tudo isso? já, várias vezes, não são poucas, não. Só que, assim, tem alguns crimes que não tem jeito, tipo, lesão corporal, a violência psicológica hoje também não é incondicionado, então não tem como tirar, se fez a denúncia, o delito vai continuar, né? E estupro também não tem, né? Eu nunca vi vítima de estupro pedir para tirar, tá? Mas de lesão corporal eu já vi bastante. A única coisa que ela vai ter que fazer é ir lá no juiz e falar que quer retirar a ação, mas a ação continua porque o Ministério Público geralmente dá continuidade ao processo, só não vai ter a representatividade da vítima, mas o Ministério Público representa, né? Porque ele é o fiscal da lei. Então, ele acaba ele dando encaminhamento e o réu vai responder o processo de violência, entendeu? Então, mas que tem vítima que faz isso é um monte. Mas é o que eu te falei, essa questão da dependência emocional. A gente não pode falar, é sem vergonha, né? Que nem algumas pessoas até falam, não é, ela está adoecida, a violência adoece. Ela está adoecida psiquicamente, precisa de um profissional para trabalhar isso nela, de forma com que ela se reorganize, essa identidade dela se reconheça, tenha desejos, motivações, veja, projete futuro e etc, etc, etc. Que aí seria dentro do SET, né, que o terapeuta vai estar auxiliando, fazendo com que ela se encontre com ela mesma. Eliane, o que acontece que, mesmo depois da medida protetiva, ele retorna para essa casa ou, de alguma forma, ele continua agredindo essa mulher? Como que é feito esses próximos passos? Então, tem alguns agressores que já têm esse movimento da violência, né, que nem a justiça consegue segurá-lo, afastá-lo, né? São bastantes, que a gente chama de quebra de medida, né? Então, o que que acontece? Quando esse agressor faz a quebra de medida, a vítima tem que acionar a polícia militar, né? Porque isso é questão de flagrante, quem faz o flagrante é a polícia militar, porque a polícia civil é a polícia investigativa, ela é pós, né? Pós o flagrante, mas não quer dizer que ela possa dar o flagrante, por exemplo,
ela vai na delegacia, o cara vai atrás, né? Aparece lá na hora da delegacia. Aí é um flagrante que a delegacia faz, né? Mas geralmente quem pega os flagrantes só a polícia militar, aí leva para a delegacia o sujeito que quebrou a medida, né? Por isso que alguns fogem, ficam 24 horas desaparecidos para que não seja pego em flagrante. Mas isso é muito comum. Tem homens, que nem eu falei para você, a gente vive, principalmente esse estado aqui, é um estado que é classificado de alto índice de violência contra a mulher. Então, é um estado que tem uma repercussão bastante grave com relação a esse domínio masculino, esse machismo, né? Então, tem muitos homens que retornam e não querem sair da casa, que acham que a casa é deles e está acabada e não vai sair. E aí a mulher, algumas vezes, consegue, quer dizer, a grande maioria das vezes chama a polícia, ou então ele vai lá e bate e vai entendeu? Então é bem complicado mesmo. Isso aí acontece sim. E o passo dela é chamar a polícia. Tem a viatura da Maria da Penha, né, que faz todo esse trâmite, mas geralmente é o 190 mesmo, o 180, né, são os dois que ligam para acionar o grupo para que ele seja preso, seja conduzido para uma delegacia para que responda sobre isso, porque é um outro crime. Entendeu? Quando ele quebra a medida, ele está cometendo um outro delito. Aí, às vezes, a vítima passa lá dizendo que ele foi, que ele perseguiu e faz outra denúncia e ele tem um outro boletim de ocorrência e vai enchendo ele de boletim de ocorrência que ele vai ter que responder, entendeu? Porque ele desobedeceu a ordem do judicial, entendeu? Do juiz. E quando esse agressor ele deixa algum objeto, tem medida protetiva e ele deixa os objetos pessoais dele na casa, as coisas dele, como que ele faz para pegar isso de volta? Então, geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, o advogado entra em contato, né, e é feita a retirada e deixa ali na delegacia, ele pega na própria delegacia, entendeu? Ele não se aproxima da vítima, entendeu? Ou vai uma outra pessoa conhecida dele, dependendo de como que ficou instruído, para ir buscar, tipo a mãe, a irmã, e busca o que ele pode retirar. Mas geralmente o que está dentro da casa fica na casa. Entendeu? Aí seria em âmbito judicial mesmo, aí são pertences pessoais, roupa, alguma coisa que o juiz que vai lá autorizar ou não, entendeu? Aí já é outro patamar aí. E o juizado dispõe de profissionais habilitados para esses atendimentos? Como que funciona? Você fala de psicólogo? De psicólogo, e quais são mais os outros profissionais? Olha, eu com toda sinceridade, eu não sei como que tá essa situação, né, porque o fórum daqui de Cuiabá, se eu não me engano, era para a questão de vara de família, de Rondonópolis era assim, né, vara de família e de infância e adolescência, né, de criança, que era, né. Então eu não sei se tem para atendimento de vítima de violência contra a mulher, eu nunca, assim, não ouvi falar que venha atender não, entendeu? Eu acho que não tem, deveria ter, até porque, por exemplo, uma vítima que sofre abuso, para fazer uma oitiva, seria interessante ter um profissional lá junto com ela, né, assim, para fazer uma oitiva especializada, onde ela se sinta mais protegida, né, porque, essa escuta sem dano, ela é necessária para algumas pessoas, entendeu? Não só para crianças e adolescentes, mas tem algumas vítimas que há uma necessidade disso, né, porque dependendo do trauma que aquele crime causou nela, eu acho que
era bem interessante ter um profissional da área da psicologia para estar acompanhando isso, né. Eu não sei se está tendo isso aqui no no fórum, porque o fórum, pelo que eu saiba, era para a vara de da família e de criança e adolescência. Agora, violência contra a mulher eu nunca ouvi falar não. Pode ser que tenha e eu não estou sabendo, entendeu. Mas eu acredito que não, porque eles pedem para eu fazer relatório. Eliane, você mencionou a questão da falta que você vê da psicologia, mais psicólogos, né? Para estar ajudando o outro. Por exemplo, você é sozinha no seu Sim, trabalho. sim. E a gente vê muito isso mesmo, a gente fica assim, se indagando, e as pessoas também, por exemplo, eu e a Fran estamos fazendo estágio no PSE. E as pessoas lá perguntam para a gente. E como as pessoas não entendem, elas falam: por que vocês não trabalham aqui? Aí a gente explica que nós somos estagiárias e explica para eles, né, que realmente precisava de ter psicólogos, porque no PSF não tem nenhum psicólogo. Tem 2 enfermeiras e não tem psicólogo. E assim, a gente percebe a falta que faz, como que a demanda está alta, como que as pessoas estão precisando. Por exemplo, a gente leva toda semana a gente leva uma palestra, um tema, por exemplo, trabalhar a ansiedade. A gente fala e através da nossa fala vai surgindo e eles procuram a gente para fazer esse acolhimento. E aí a gente tem que encaminhar, porque, como você falou, no seu trabalho você só faz um acolhimento, e a gente lá também a gente só faz esse acolhimento. E aí eles ficam querendo que a gente fica lá para fazer uma psicoterapia com eles, e eles falam da dificuldade que é, para onde que eu vou ser encaminhado. Então, assim, precisava muito ter em todos os postos de saúde pelo menos 2 psicólogos, nos hospitais. Eu trabalho no CRAS, lá só tenho um psicólogo na parte da manhã, no período da manhã. E assim, eu vejo a necessidade de ter outro psicólogo, pelo menos uns 2 em cada período, né? Porque também a demanda lá é alta e não se tem, infelizmente. É. Na verdade, assim, eu posso falar que a psicologia no estado do Mato Grosso, ela é recente, né, ela não é muito antiga, né. Então, assim, é um desafio que vocês vão ter, né, de estar promovendo a nossa profissão, entendeu. O conselho, ele é, assim, bastante guerreiro, trabalhador, ele faz um trabalho espetacular com as meninas lá, mas só que ele é sozinho, então ele precisa dos profissionais. Como eu estou dizendo, eu já estou velhinha, daqui a pouco eu estou aposentando. Mas, vocês que estão começando, vocês têm que arrumar estratégia, porque o que que acontece? As pessoas desconhecem o nosso trabalho, por isso que elas não nos valorizam, por isso que elas não sentem necessidade da gente, né. O psicólogo, ele é super importante para todas as coisas. Hoje, ainda acho que aqui no estado do Mato Grosso existe essa dificuldade até para atendimentos, porque muita gente ainda acho que ainda está aprisionado na questão: "Quem vai a psicólogo é louco", entendeu. Mas, como é que faz para as pessoas compreenderem? Fóruns, palestras, fazer dinâmica no meio da praça, e aí para isso é o interessante das universidades, porque as universidades são fantásticas para isso, para estar, mostrando a profissão, porque a única forma da pessoa perder todo o preconceito, todo o mal-estar de algo que ele desconhece é através do conhecimento. Então o dever de vocês, né, porque o meu já passou, é mostrar para as pessoas o que é ser psicólogo, o que é a psicologia. E olha só, para você ver, eh, vou falar uns 10 anos, 11 anos, 2015, né, 2015 começou a custódia? 2015 não tinha psicólogo na audiência de custódia. Hoje o Brasil inteiro tem. Entendeu o que eu estou falando? Então os espaços a gente vai ocupando através
de conhecimento das pessoas. Hoje é necessário, por mais que eu acho que o Leôncio concorda comigo, eu acho que ainda a gente não faz um trabalho correto dentro da audiência de custódia, né? Eu acho que ainda tem muita coisa que a gente poderia fazer, né? Que eu fazia lá no início e foi quebrado ao longo do tempo. E, por exemplo, hoje eu estou lá na delegacia, todas as delegacias estão. Então, um PSF, você está lá, todo PSF tinha que ter um profissional, óbvio, um profissional da saúde mental. O que nós somos, né? Nós somos especialistas da saúde mental. Então, nós deveríamos estar lá, entendeu? Independente, em qualquer área, por exemplo, a pessoa vai num alergista, vai num endócrino, vai em nutricionista, vai em qualquer coisa, tudo remete à questão emocional. Não tem nada que não passa pela questão emocional. Então, todo PSF, CRAS, centro de saúde, até nas empresas, escolas, deveria ter um profissional da área da psicologia, entendeu? Nossa profissão ela é extremamente vasta, riquíssima, né? Infelizmente, a falta de conhecimento do outro é que faz com que a gente fique um pouco mais isolada do que em outros locais, nas capitais, mas, por exemplo, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, o papel do psicólogo é super importante, entendeu? Ele tem um fortalecimento muito maior do que eu percebo aqui, né? Independente da luta do conselho, da associação, de tudo, é porque não é eles que são a questão é que as pessoas desconhecem, e para isso tem que fazer com que conheça, que a justiça conheça o papel da gente. Lá em São Paulo existe o psicólogo jurídico, aqui não tem. Aqui é credenciado. Lá no Rio de Janeiro tem o contratado de psicologia, o concursado. Então, por que aqui não tem? Né? Então, é isso que eu estou pontuando, eu acho assim, fundamental para vocês que estão começar a dar uma espetadinha nesse povo aí, para eles conhecerem o que a psicologia faz, fazer palestras, irem nas empresas, entendeu? Que hoje tem uma aceitação gigantesca, mas só põe o psicólogo para ficar no RH, para contratar, ou então para cuidar de ticket de alimentação, não tem nada a ver isso. A gente faz todo um trabalho organizacional de ambiente, do trabalho de produtividade da empresa, e eu ficava vendo que estava usando o psicólogo de uma forma que é tão mínima. Entendeu? A nossa profissão ela é gigantesca, ela entra em tudo que é lugar, porque o ser humano é comportamento, entendeu? Então a gente é o especialista disso, em todas as profissões, em todas as áreas, em tudo que é canto, a psicologia está. Para não te cortar um pouquinho, mas já te cortando para a gente dar seguimento, a gente acaba separando algumas perguntas, mas sempre é assim, né? A gente vai conversando, e vai surgindo outras perguntas, e a gente fica, e agora? A gente continua as perguntas, o que a gente faz? Não tem problema, eu falo demais. Não. É maravilhoso. Que a gente realmente quer entender a experiência, o posicionamento, uma visão, porque a gente não tem essa visão, né? Uma visão de realmente uma psicóloga em uma instituição. Então, assim, a gente não tem essa visão, e mesmo que a gente tenha, a gente vai ter bem amplo, né? Não vai ser igual a sua. Mas, assim, uma das perguntas que a gente tinha separado é que quando essas mulheres têm acesso, né? Que nem todas também procuram um advogado, né? Quando elas veem necessidade, quando elas conseguem ter esse acesso a um advogado, vocês, ou a psicóloga, né, no caso, ela tem contato com esse advogado? Como que funciona? Ou não? Eu peço para sair. Isso é simples. Eu atendo a vítima, não o advogado. Se ele quiser ser atendido por mim, aí eu atendo ele, né, também, né, se ele estiver precisando emocionalmente. Não incluso, no caso, tanto a vítima, né, quanto o advogado.
Você mantém um contato com um advogado a Não, respeito da não. vítima? Eu trabalho com a vítima que faz o boletim de ocorrência na delegacia da mulher que eu atuo. Entendeu? Esse é o parâmetro que a doutora Josilete colocou, porque senão eu ia atender, porque estava vindo de outras delegacias. Quando entrou o Covid, eu tenho uma asma, bronquite, um monte de coisa, aquela coisa arada toda, pressão alta, colesterol, fumo, tudo que não presta eu tenho. Então eu fiquei isolada. Então eu fiquei no telefone. Isso daí acabou gerando um padrão para que eu atendesse só as vítimas que fossem da delegacia da mulher. Mas antes eu já fazia isso, só que acabava vindo de outras delegacias, porque não existia o plantão, né? Vinham tudo para lá, era tudo na delegacia da mulher. Como hoje tem o plantão, porque depois do Covid veio o plantão, né, da mulher, quer dizer, delegacia plantão. Delegacia da mulher é onde eu estou. Lá é só plantão, mas recebe mulheres porque é plantão. Acabou com que as mulheres faziam os registros lá e vinham ser atendidas por mim, né? E lá tem profissional de psicologia, então ficava meio complexo. E aí a doutora Josilete delimitou isso, né? Para que fosse lá. Mas hoje em dia tudo vem para mim mesmo, porque acaba com que elas fazem o boletim de ocorrência e o procedimento é feito na nossa delegacia. Então, eu acabo atendendo as mulheres que fazem o registro. Mas se faz um registro em Várzea Grande, é em Várzea Grande. Se faz um registro em Chapada, é em Chapada, porque lá tem as psicólogas específicas, né? Porque senão eu não dou conta. Entendeu? Então, quando vem, eu atendo lógico, não trato mal o advogado, tá, gente? Tá parecendo até que eu. Não. Na verdade, o meu atendimento é com a vítima e eu atendo a questão emocional, eu não atendo a questão jurídica. Eu acho que nem ele quer falar comigo, né? Porque eu vou ver como que a vítima está. Às vezes ele está na sala e eu entro na sala porque eu saio procurando para ver se alguém está precisando de ajuda. E aí, quando ela quer conversar sozinha, você quer conversar um pouquinho ali na minha sala, ela vai para a minha sala, entendeu? Porque a delegacia, na verdade, é todo um ambiente, né? Então, eu fico trafegando, eu fico para lá e para cá, não fico parada. Eu tenho hiperatividade, então pior ainda, né? Aí eu fico para lá e para cá. É isso. Consegui responder? E quais os serviços de saúde e assistência na rede para essas mulheres vítimas de violência? Então, aí lá a gente tem alguns. Até foi a primeira-dama que fez a criação do HMC, né, que é o Espaço Mulher, então a gente encaminha para lá, para atendimento lá. Então, eu estou. Atendimento terapêutico, eu encaminho, a gente faz um procedimento e eu encaminho, né? A assistente social lá, ela promove algumas atividades, né, de cursos, de cesta básicas, então, assim, é bem interessante, assim, o grupo, porque acaba com que cada um tem sua funcionalidade, né, então, a Alcimara, ela trabalha com essas questões de eventos, né, de promoção de possibilidades, tipo cursos, né, que ela teve curso de eletrônica, teve artesanato, então ela vê todas essas coisas, cesta básica para dar, atualmente está tendo a tal da Cesta da Esperança, então, assim, ela agita bastante, é bem interessante, né. Já a outra assistente social, ela cuida da questão da estatística, porque o assistente social, ele também é responsável pela estatística, então ela é responsável por todo o anuário, né, que sai, é um negócio super difícil, já tentei ajudar, é enlouquecedor aquilo ali, é só ela mesmo que consegue, porque eu não dou conta. Aí a Ana Maria cuida do anuário, e eu fico nos atendimentos das vítimas, assim, de confronto, né, direto, né, e ela já não tem, ela até atende quando eu estou atendendo e acontece, elas saem, vão atender também, mas assim, o primeiro passo é meu, né? Então, a gente trabalha em conjunto, não tem muito essa como é que dificuldade, né? Eu sempre tô ali de frente, porque eu gosto também, né?
E qual é o protocolo em Cuiabá? Tem algum protocolo ou não? Protocolo, como assim? Protocolo de atendimento às vítimas. É algo que é algo comum, algum protocolo que vocês usam? A vítima chega, né? Eu já sou acionada na mesma hora que ela chega, tem uma vítima aí, eu já chego, ou às vezes fico lá na frente esperando, né? Ou às vezes estou atendendo uma, sou acionado que chegou mais uma, né? E mas ela chega, passa pela recepção, onde ela é feita toda a identificação dela, identidade, foto, que para entrar dentro da delegacia tem que ter a identificação. Aí ela é direcionada à sala de acolhimento das vítimas, né? Que é a sala das vítimas, desculpa. E aí nisso, posteriormente veio um profissional que vai pegar ela para fazer o boletim de ocorrência, e depois ela volta de novo para a sala das vítimas, e depois passa outro profissional e pega ela para fazer a representação. Então eu estou nesse inteirinho aí, independente, eu posso passar e pegar ela na recepção, porque já me falam que ela está ali, ou pegar ela na sala das vítimas, ou ir na sala dos boletins de ocorrência e perguntar se está tudo bem, se quer que eu fique junto, me apresento, meu nome é Eliane, sou psicóloga da delegacia, aí faço todo uma, como é que se diz, um vínculo ali, né? Crio uma proximidade para ela se sentir. Geralmente elas adoram quando eu chego, você vê pelo assim, respiro, doutor, eu estou precisando conversar com a psicóloga, eles já todas falam a mesma fala, entendeu? Então, assim, é maravilhoso, porque você, como profissional, você vê que você é útil, entendeu? E a profissão, ela assim, ela ela fica mais gostosa quando você sabe que você está fazendo alguma coisa para aquela pessoa, né, que você tá fazendo algo que é importante, você estudou muito, porque psicologia é uma profissão bastante complexa, difícil, né, não é fácil, né, e você pena na graduação, vai falar: "Ah, não", quem estuda mesmo pena, né, é difícil. E assim, você saber que valeu a pena esses 5 anos, né, vendo teorias, diversos teóricos, tem gente que não gosta dos teóricos, eu gosto de todos, né, eu sou complicada, mas tem gente que não gosta de um, gosta de outro, achou tudo chato, achou tudo difícil, né, tem toda uma mas, você chega lá no final, vem alguém assim, sente o prazer de estar ali na sua frente, é muito bom, extremamente satisfatório. Eu acho que é o ápice de quando você é um profissional, porque às vezes você se forma e não tem esse ápice, né. Você só vai ter lá bem depois, né, que a pessoa se percebe. Então todas elas querem ali, é como se elas, necessitassem urgentemente por isso que eu estou falando que eu sozinha não dou conta. Quer dizer, eu estou dando conta, né, mas a verdade, para ser um negócio mais completo, eu acho que em qualquer delegacia seria ter no mínimo umas 2 ou 3, pelo menos 2, né, para uma estar lá, outra cá tá cá, para conseguir fazer esse acolhimento corretamente. Acompanhamento não tem como acompanhar, né, só algumas que eu seleciono para acompanhar, porque, assim, ela acaba me procurando muito na delegacia e eu respondo todas, eu não deixo de responder, né, mas é bem complexo, bem às vezes fica bem cansativo, às vezes eu quero sumir, mas é bom, entendeu. Eliane, queremos agradecer, né? Já passou 1h30, que delícia de conversa, Eu de né. bate-papo. Não, mas é bom demais e é muita curiosidade. Para nós, assim, está sendo algo muito novo. Acho que a gente nem pode contribuir tanto, porque é algo novo para nós mesmos, né? Então, as dúvidas são muitas, e aí você fica falando, a gente fica tentando montar aqui na cabecinha como que é esse atendimento, né? A gente fica imaginando aqui. Mas, assim, foi algo que já deu uma clareada, a gente só tem que agradecer mesmo. Se um dia vocês quiserem ir na delegacia da mulher aqui de Cuiabá,
para ver como é que é o atendimento, estou aqui. Ai, que delícia. Marca, Gostei do convite. Quando viemos aí passar em Cuiabá, vamos aí fazer uma visita. Olha que a gente vai, hein? Você não dá essa liberdade de estudante de psicologia, não. E a gente bate aí. Acostumada. Eu só não estou dando aula porque eu estou num período do finalzinho do doutorado, aí eu tive que parar tudo mesmo. Mas assim que terminar, vou estar voltando, porque eu amo dar aula. Então, não tem problema, se quiser, eu converso, mas, né, e a gente até vê uma vítima, né, para estar, vocês verem, né, a abordagem, não tem problema, a gente vê como é que pode fazer, tá bom? Eu fico à disposição para qualquer pergunta, se eu respondo tudo, que bom, né, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar, é o que eu consegui responder, né. A delegacia é uma delegacia de mulheres do sexo feminino, tá, geralmente, tem ainda algumas perguntas com relação, se for uma não é nem transgênero, mas é do sexo masculino, lá não atende sexo masculino, porque dentro da portaria da como é que se diz? Da construção da delegacia, né, da efetivação da delegacia, a portaria é para o sexo feminino, então, às vezes fica meio complicado isso, viu, porque não modificou a portaria da formação da delegacia, né. E aí a doutora Josilete, ela segue o parâmetro de quando criou-se a delegacia, não modificou essa portaria. Então, quando vem alguma vítima que não seja do sexo feminino, ela é conduzida para outra delegacia, que a gente intitula como também como da mulher, a do plantão, né, que faz esse atendimento, que é a delegacia do plantão. Entendeu? Eliane, eu gostaria também de agradecer você, dizer para você que essa última fala sua, eu fiquei bem emocionada quando eu pude perceber o quanto é prazeroso para você essa profissão e para a gente que é acadêmica é muito satisfatório estar ouvindo isso. E essa construção, né, que você trouxe desde o início, você construiu tudo isso até você chegar. Por isso que eu perguntei aquela pergunta: como que você chegou na delegacia da mulher? Porque não foi assim, né, no estalar de dedo, você teve uma construção. E quando você falou agora na sua fala final, quanto é prazeroso para você, a gente entende porque, assim, a gente trabalha com pessoas, né, com seres humanos, e é isso que é a nossa vontade, de estar podendo, de alguma forma, trazer isso para essa pessoa, de fazer essa escuta, fazer esse acolhimento, e depois disso ver no olhar dessa pessoa que ela está realmente melhor, que ela está se sentindo bem, de trazer um acolhimento de verdade para essa pessoa. E é isso que você está fazendo, e eu pude ver na sua fala quanto é bom isso para você, e te faz bem, por mais que, assim, como você disse, né, tem que chegar em casa e assistir uns filmes de terror. Eu adoro. Para descontrair, né? Eu entendo muito bem isso, porque a gente precisa ficar. Dizem que os homens precisam ficar na caixinha do nada, né? Mas às vezes a gente, com essas questões, né? E agora, né? Eu ouvi tudo isso, o que, é que eu faço com tudo isso? Como que eu vou Tem que dar aquela deitar, dormir? fragmentada. Porque, assim, na verdade, o que você. A demanda que você ouve é pesado, né? Não é igual você estar numa clínica ali que traz. A cada hora você atende um paciente diferente. Geralmente, você atende mulheres vítimas ali, né, de uma violência, de uma agressão. E, assim, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, né? E Até completar um pouquinho, eu não vou falar muito não, prometo. Você tocou num assunto bem interessante, a diferença da clínica é essa, que a clínica você fica com o mesmo paciente, né, você vê a evolução dele. Nos meus é muito difícil, você não vê a evolução, você só vê aquele momento estanque que você atendeu e você tem que estar, que nem diz a cara de paisagem, né, você não pode se abalar com determinadas coisas que você vai ouvir, e nós somos humanos, né. Então
É um treinamento constante. Não digo para você que sou perfeita, né, tenho meus defeitos também, como qualquer profissional, né, mas é uma coisa maravilhosa. A nossa profissão é maravilhosa. Você Sim, ouviu, maravilhoso. e a gente poder fazer essa escuta e entender que não é sobre mim, é sobre ele, e a gente não colocar o nosso achismo, Isso. porque realmente é difícil, né? Você escutar aquela mulher e não falar, olha, faz isso, o que você pensa, que a gente não pode, isso não é psicologia, né? É. E como a gente está, que eu disse que a gente está lá no posto, a gente faz esses acolhimentos. Até então eu ainda não tinha tido a oportunidade de ouvir uma mulher falando questão de agressão. E essa semana eu tive, né, essa oportunidade de estar ouvindo, porque os casos que até então que eu peguei foi outros casos. E assim, não foi assim uma violência como você é acostumado a ouvir, mas chegou a ser um tipo de agressão Mas você que essa pode mulher viu. orientar, você pode orientá-la, Uhum, porque quando ela pode correr algum risco, você pode estar orientando ela a e pode trazer porque ela enxerga, porque muitas das vezes a vítima não enxerga que está sofrendo a violência, né, sim. pede para ela: Fala mais sobre isso". Aí, que emoção que te traz isso? Começar a fazer com que ela tenha o processo dela, você pode fazer isso, e aí Uhum, conseguir enxergar. Quando é muito grave e ela consegue enxergar, você pede para ela ir para a delegacia da mulher, entendeu? uhum. De ocorrência. E a grande Entendi. maioria vai. Sim, esse caso não chegou a ser assim um caso assim de extrema violência, não, mas assim, a gente vê que é já um abuso, uma agressão, às vezes psicológica, chegou a acontecer, né, de uma agressão assim mais forte, mas não como você acostuma acolher. Entendi. É, E às vezes complicado. essa mulher, ela acaba chegando para tentar ser acolhida, porque ela também não vê que a violência psicológica é uma violência. Então, o que é passado, ainda existe esse estigma de que a violência, ela só é violência quando ela deixa marca no seu corpo, quando ela deixa um roxo. Então, o roxo mental a gente não vê, né? O físico a gente consegue ver. Mas existe muito isso na sociedade. Não, ela não passou violência, ela não tá vendo roxo no corpo dela, então ninguém bateu nela. Então, É, eu acho que esse acolhimento realmente é o principal, de fazer com que a mulher entenda que aquilo que às vezes ela passou não pode ter sido uma violência física, mas foi uma violência verbal, uma violência psicológica, que foi decorrente aí de muitos e muitos anos, né? Então, o ato supremo foi a violência física, né? quando eu cheguei na delegacia, eu queria saber quem eram meus clientes, né? Então eu construí um questionário de 40 perguntas e dava para todas as vítimas responder. Aí eu peguei 80 vítimas de amostra só para eu saber quem que era que estava ali. E das 80 tinham ansiedade, depressão, aí em vários níveis, severa, não sei o quê, com sinais esquizoides, entendeu? Então eu pude saber quem que era a minha paciente, até para poder fazer uma questão até de organização, de abordagem, de tudo, né, porque você tem que saber quem que está chegando ali. Então, dentro de uma delegacia, é esse tipo de mulher que vai chegar, uma mulher depressiva, com ansiedade, né, presença de ansiedade até generalizada e tudo ali na sua frente, já com sinais, ouve vozes, toda cheia de paranoias, entendeu, da vida, vê coisas, então é bem complexo. Então, essa mulher ali, ela precisa simplesmente da escuta, precisa do terapeuta ali, do psicólogo, alguém que escute ela, porque por anos ela não está sendo ouvida, entendeu? Ela está gritando há anos e ninguém está nem ouvindo. Então ela chega numa delegacia e basicamente ela acaba não sendo ouvida de novo, né? Então por isso que é interessante essa colocação do profissional de psicologia, porque o psicólogo ele escuta, a profissão dele é ouvir.
As pessoas que escolhem a psicologia, elas já têm uma predisposição a ouvir, senão ela não escolhia a psicologia. Então, a gente tendenciona a nossa profissão, nossas escolhas, por causa do dom que a gente tem de ouvir o outro, né? Tudo bem que eu falo bastante, mas eu adoro ouvir também, viu? Ah, é isso, gente. Mas aqui é o seu lugar de fala. Tome Eu posse. aqui, né? Foi assim, eu não sei se a outra. Você vai falar também? Hoje eu estou falando por cima. Para mim foi um convite muito interessante, porque eu não sabia nem como é que era um podcast. Adorei, muito interessante, porque já tem toda uma estrutura pré-pronta, né, que vocês organizam, né, então, assim, eu vou falar eu me chamar de profissional, né, o profissional que vocês entrevistam, acaba ficando bastante confortável, que eu estou super confortável, até demais, né, porque eu sou super relax, que nem diz, né. Então, assim, para mim foi extremamente gratificante, porque eu acabei aprendendo o que que é um podcast, que eu nunca fiz, né, e achei vocês fofas, perguntas fofas, né, espero que eu tenha respondido, porque é extremamente complexo tudo, às vezes, posso ter confundido alguma coisa, né, ou não respondido alguma coisa de interesse de alguém, mas qualquer coisa vai lá na delegacia da mulher, aproveita, me conhece, né? E aí eu posso tentar responder de uma forma mais prática, mostrando como é que é todo o mecanismo lá. Mas foi um prazerzão, viu? Adorei. Toda sinceridade, adorei. E este foi o nosso podcast Flow Sim. Agradecemos a nossa entrevistada de hoje, a psicóloga Eliane Montanha, e aos nossos diretores de gravação, Leôncio. Também quero agradecer ao presidente da Associação de Psicologia, Otávio Caldas, por este projeto, e a todos que nos ouvem. Até a próxima, pessoal!